O texto que nós vamos meditar é de Romanos 4, de 18 a 21. Nós estamos com uma semana de quarentena, uma semana de isolamento social. E nós temos motivos de sobra para louvarmos a Deus pelo dom da vida. Nós estamos vivos. Nós estamos com saúde, graças a Deus. A nossa família está com saúde, a fé está inabalável em Jesus. E eu quero fazer um convite ousado a você, a crer contra a esperança. Eu vou explicar para você o que é crer contra a esperança. A esperança, ela é o oxigênio que nos mantém vivos. A esperança é a marca do crente, do cristão. A esperança, ela nos leva a crer contra a esperança, porque a esperança, ela não desespera. A esperança não desespera. Abraão creu contra a esperança. O que isso significa? Que aos 75 anos de idade, talvez Abraão nessa época estivesse pensando em aposentar, colocar um pijama e ficar dentro de casa. Talvez Abraão nessa época estava pensando em parar. Mas Abraão, ele tem uma experiência com Deus, Deus o chama, e Deus faz a ele o maior desafio de sua vida, dizendo que queria formar um povo, e Deus começa a tecer um plano para a vida de Abraão, e para a história da humanidade. E Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo o seguinte: Abraão, eu vou dar para você um filho e você vai ser pai de multidões. Você imagina aos 75 anos receber uma promessa dessa? Casado com uma mulher que era estéril. Pela ciência, pela lógica, não havia possibilidade nenhuma desse casal ter filhos. Cientificamente era impossível aquela promessa se tornar uma realidade. A Bíblia diz que os corpos do casal estavam amortecidos, mas a Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança, não duvidou por incredulidade, exerceu fé, e isso foi imputado, creditado por justiça. O que humanamente falando, Abraão esperava. A lógica diz que eles não podiam conceber. O que os aguardava? A velhice, a doença e a morte. Trazendo essa reflexão para o nosso contexto, o que nos esperava diante da pandemia do coronavírus? O que a lógica, a ciência, a imprensa estava falando? Que o cenário seria crítico, de alguns dizendo de uma contaminação, outros falando de um índice alto de mortalidade, e as normas foram estabelecidas pelo Ministério da Saúde
pelas autoridades de quarentena, de isolamento, de higiene, de lavar as mãos, do uso do álcool gel. E todo o Brasil parou, as cidades pararam, o comércio parou. E quando a gente começa a olhar para a realidade que nós estamos vivendo, eu estava ontem numa reunião, numa plataforma, reunido com vários pastores e pastoras, e eu dizia para eles o seguinte: sabe o que nós fizemos nesses 8 dias? Não foi só ficar isolado socialmente, não foi só ficar de quarentena. Nesses 8 dias, nós evitamos a proliferação do vírus. Nesses 8 dias de quarentena, nós evitamos a disseminação deste vírus. Nesses 8 dias de quarentena, nós salvamos vidas. Quantas vidas deixaram de ser contaminadas e até mesmo de vir a ter óbito, caso houvesse uma contaminação onde os meios de saúde não pudessem socorrer. É assim que eu vejo o cenário que nós estamos vivendo. Eu tenho crido, orado todos os dias que nós vamos melhorar. E eu creio que vai mudar essa realidade. Eu creio que a igreja não ficará fechada por muito tempo. Nós não seremos dominados pelo medo, pela pressão, pelo pânico, nem pelo pessimismo. E eu quero dizer a você que eu não sou pessimista. Eu não sou pessimista. Eu acredito que nós vamos ganhar este jogo. Não sou um cientista, mas sou um pastor, um homem de oração e um profeta para te falar isso. E nem sou otimista para ler o jornal, para ouvir a notícia e apenas trabalhar com os dados reais. O otimista trabalha com isso. Eu não nego a realidade. Existe uma pandemia. Eu não nego a realidade. Existe consequências se a gente não tomar os devidos cuidados. Eu sei que a fé não imuniza nenhum crente. É porque eu sou crente, praga nenhuma chega à minha tenda. Chega sim, desde que a gente abuse e se exponha. Não que eu esteja duvidando da palavra de Deus, mas se não houver autorresponsabilidade, se não houver responsabilidade, o crente também adoece. Nós somos convidados a crer contra a esperança. Se o que nos espera, no caso de Abraão, era a vida sem um filho, era a idade avançada, era o corpo amortecido, era a velhice. No nosso quadro hoje, da perspectiva humana, o que pode nos esperar seria uma contaminação, seria lutos ao nosso redor, mas o desafio nosso é crer contra o que nos espera, é crer no Deus do impossível. Eu lembro da música que diz: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. Eu quero citar para você um poema de Rubem Alves.
para o povo brasileiro, para os nossos ouvintes em todo o mundo, lá na Itália, lá em Portugal, nos Estados Unidos. Esse poema diz o seguinte: hoje não há razões para otimismo. Hoje só é possível ter esperança. Esperança é o oposto do otimismo. Otimismo é quando, sendo primavera do lado de fora, nasce a primavera do lado de dentro. Esperança é quando, sendo seca absoluta do lado de fora, continue as fontes a borbulhar dentro do coração. Camus sabia o que era a esperança. Suas palavras: no meio do inverno eu descobri que dentro de mim havia um verão invencível. Otimismo é alegria por causa de coisa humana natural. Esperança é alegria a despeito de coisa divina. O otimismo tem sua raiz no tempo. A esperança tem as suas raízes na eternidade. O otimismo se alimenta de grandes coisas. O otimismo se alimenta de grandes coisas. Sem elas, ele morre. A esperança se alimenta de pequenas coisas. Das pequenas coisas, ela floresce. Basta ali um morango à beira do abismo. Hoje é tudo o que temos: morangos à beira do abismo. Alegria sem razões, a possibilidade da esperança. Abraão esperou 25 anos. Lógico que nós não vamos esperar 25 anos passar o coronavírus em nome de Jesus. E Deus cumpriu a sua promessa e nasceu Isaque. Isaque significa riso. Quando Deus aparece a Abraão, eu quero que você caminhe aqui comigo no final dessa reflexão. Ele está na sua tenda, Deus o chama, Deus faz para ele uma promessa. O anjo, naquela teofania divina, fala com ele. Sara está ouvindo por trás da cortina, fosse hoje seria por trás da parede, atrás da porta. E Sara ri quando ela ouve a promessa. E 25 anos depois, aquela mulher gera Isaque. Ela dá à luz a Isaque. Ela põe o nome naquela criança de Isaque, que significa riso. Queridos irmãos e irmãs, hoje talvez a gente esteja rindo sem graça. Hoje a gente esteja rindo com perguntas que não temos respostas. Mas muito em breve nós vamos rir quando a promessa se cumprir na nossa vida, quando a vitória se cumprir na nossa vida. O corpo de Abraão já estava amortecido, já havia passado o tempo, mas Deus foi fiel na sua promessa. Abraão creu contra a lógica, e Deus modificou as regras da natureza no corpo humano. Primeiro, um homem e uma mulher avançados em idade, e Deus mudou a natureza para que eles pudessem conceber. Segundo, Sara era estéril, além da idade avançada, já era impossibilitada de gerar, de conceber. Também ela era estéril, e a Bíblia diz que Deus abriu a sua madre e gerou nela o filho da promessa. Eu creio, meu querido irmão, minha querida irmã,
que Deus está no controle de todas as coisas. Concluindo, a sua esperança, a minha esperança, em todo o tempo, principalmente nesse tempo de coronavírus, ela está baseada contra tudo aquilo que a natureza, a lógica, a ciência, a imprensa está dizendo. Nós estamos alicerçados e ancorados na palavra e na promessa de Deus. Segundo, a nossa esperança nestes dias não está voltada para a lógica, mas para a ilógica, para aquilo que nós não vemos, mas nós cremos. Porque nós cremos, nós temos fé numa ação divina, numa intervenção divina. Nós temos fé numa mente esclarecida, com temor de Deus, com zelo, com responsabilidade, porque a fé não é com a possibilidade. A fé lida com a certeza que Deus está no controle de todas as coisas. A fé nos faz ter esperança que haverá uma intervenção divina contra a esperança humana, contra a esperança do mal, contra a esperança da pandemia, contra a esperança do vírus, do Covid-19. Então nós não seremos marcados pelo medo, mas pela convicção absoluta que Jesus é Deus e é Senhor sobre todas as coisas. Nós não seremos marcados, meus irmãos e irmãs, pelo pânico, porque Deus está renovando a fé do povo em toda a terra. A nossa esperança não está no limite do homem. O homem está dizendo que temos que fazer a nossa parte, fazer a quarentena, temos que ter o isolamento, tomar os cuidados, mas nós ainda não temos a solução e a resposta. Mas o nosso limite científico, o nosso limite lógico, que diz que um homem de 75 anos e que concebe aos 100 anos de idade, 25 anos depois, uma mulher de 90 anos de idade que concebe, o nosso limite não limita o poder e a graça de Deus. Em nome de Jesus, nós vamos rir como Sara, mas só que nós não vamos rir duvidando, nós vamos rir celebrando para a glória de Deus. Ô querido, o riso vai prevalecer contra a esperança, porque a esperança vai triunfar para a glória de Deus em nome de Jesus. Esse é o tempo de esperança. O verbo esperar, eu quero concluir falando sobre o verbo esperar e o verbo esperançar. O que posso fazer? Espero que resolva o problema da pandemia. Espero que impeçam o índice de mortalidade, é o que eu espero. Esperançar é se levantar, é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é crer. Esperançar é ir em frente. Esperançar é ajudar-se com os outros. Esperançar, meus irmãos e irmãs, é deixar o tempo todo
que a fé, a graça de Deus, o amor de Deus possa incendiar o nosso coração, incendiar a nossa mente. Nós temos uma convicção que Deus não nos abandona nesse tempo de pandemia. Você não está sozinho, você não passará por isso sozinha. Deus passará com você em nome de Jesus. Deus passará com você. Deus estará com a sua família, Deus estará com a sua casa. A palavra de Deus diz o seguinte: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos regenerou para uma viva esperança nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus, nesse tempo de Covid-19. A nossa esperança está em Deus, Senhor absoluto sobre todas as coisas. Deus te abençoe você, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Que você possa interagir conosco. Nós estamos juntos, nós queremos caminhar com você, nós queremos dar as mãos a você, mesmo que eu diga para você que é uma mão virtual, mas ela pode ser feita isso por telefone, pela plataforma. Mas querido, levante, Deus está cumprindo a promessa dele na sua vida, em nome de Jesus, amém.